A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 10, o funcionamento da igreja. A igreja ela foi criada por quem? Por Deus. Então, com certeza, ela é organizada, porque o nosso Deus é organizado e tudo que ele faz é tudo certinho, tudo organizado, tudo tem um sentido. A gente pode observar isso na criação do mundo, a gente pode observar isso no corpo humano, é tudo organizado, tudo interligado, então é tudo certinho. E a igreja não é diferente. Ela tem a sua organização, né? Tanto espiritual, quanto a organização interna, o regimento interno da igreja. E lembrando também que ela tem que seguir as regras, as leis, porque ela está numa sociedade. E quando a gente fala em respeitar as leis aqui, as leis ela faz parte da vida em sociedade, porque senão cada um vai fazer o que quer, vai virar o quê? Uma bagunça. Então existem essas regras, existem essas leis. E nós devemos seguir essas regras, essas leis do país que nós estamos localizados. Né? E assim, a única maneira, o único momento, melhor dizendo, que a gente pode contrariar essas leis é quando elas contrariam a palavra de Deus, quando elas vão contra. Mas caso ao contrário, a gente tem que seguir tudo certinho, conforme o Senhor nos orientou. Então aqui, ó, o povo de Israel era guiado pela lei. Né? O Senhor chamou a Moisés no Monte Sinai e entregou a lei ao seu povo, também conhecida como os 10 mandamentos. A finalidade dos mandamentos era conduzir o povo de modo santo e espiritual. Neles estavam contidas orientações a respeito de assuntos morais, civis e cerimoniais, que faziam parte do dia a dia de Israel. Então, se a gente pegar lá o Pentateuco, a gente vai ver, né, que o Senhor ele sempre tinha as regras, tinha as ordens e tudo para o convívio, né, espiritual, para o convívio na sociedade entre eles ali. Então, o nosso Deus ele é organizado, sempre tem regras, tem leis, tudo certinho. Jesus e as leis. Quando veio a este mundo, ele fez questão de andar conforme as leis da sua época e obedeceu rigorosamente tanto as leis da terra como as leis do céu. Então, o Senhor Jesus é um exemplo de que ele seguiu. Então, podemos ver aqui em Mateus capítulo 5, verso 17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O próprio Senhor Jesus está falando, olha, eu não vim aqui para quebrar regra nenhuma, para tirar as leis, nada disso. Eu vim aqui para cumprir, fazer tudo o que for certo. E em relação às leis da terra, Jesus cumpria as leis do Império Romano, que era o governo da época. Inclusive pagava impostos. Olha só, em Mateus capítulo 22, do verso 17 ao 21. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar impostos. E eles lhe mostraram um denário. E eles lhe perguntou, de quem é esta imagem a esta inscrição? Aí falaram, de César. Responderam eles. E ele lhes diz, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o Senhor está falando assim, olha, tem que seguir as leis da terra e do céu. Você tem que pagar os impostos e a moeda, o dinheiro aqui, terreno, é do governo, então você tem que estar pagando. Então o Senhor seguiu tanto as leis dos céus quanto as leis da terra. A igreja ela é uma organização. E o que é uma organização? Né? Organização trata-se de um grupo de pessoas ou instituição que realiza ações com uma única finalidade. Ou seja, nós somos o quê? Uma organização, nós somos uma instituição. E por ser uma organização, a igreja necessita do quê? De uma diretoria, de membros, regras de regimento interno, estatuto próprio e outros que é regido pelo Código Civil. E precisa seguir que os parâmetros legais, respeitando as autoridades. Ou seja, nós somos uma organização, a igreja, porque nós estamos reunidos e temos uma finalidade, que ali é adorar a Deus. Mas estamos aqui na Terra e temos que seguir essas regras. Nós somos regidos pelo Código Civil. Então, por isso que toda igreja que é certinha, que segue as leis, ela tem os membros, a diretoria, tem o estatuto interno e a gente tem que estar seguindo. A igreja deve obedecer às autoridades. Sabemos que a lei de Deus é suprema e devemos obedecê-la. Entretanto, enquanto estivermos aqui nesta terra, as leis e autoridades terrenas devem ser obedecidas. Tem pessoas que falam assim, eu não concordo com o governo, não gosto desse político, reclama, mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. A gente não pode reclamar, ao contrário, a gente tem que estar orando. Eu sei, né, que alguns fazem coisas erradas, que não seguem, que não, vamos dizer assim, que o caráter não é um caráter ilibado, um caráter correto, acabam roubando, acabam fazendo coisas contrárias. Mas nós devemos obedecer e respeitar. Não é que a gente concorda com o que ele faz,
mas nós devemos respeitar. Olha só, está escrito lá em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Aí você vai falar assim, mas irmã Renata, então Deus colocou um político corrupto para governar? Não é que Deus colocou, Deus ele permitiu. Lembrando que nós temos livre-arbítrio e sabemos que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se é um mau governante, pode ter certeza que ele vai sofrer as consequências. Não tenha dúvida disso, mas o nosso papel é orar. A gente não pode esquecer que Deus está no controle de tudo. A terra, ela não está perdida, não está no caos assim. O Senhor, ele tem o controle. E a gente está esperando o momento do quê? De nós sermos arrebatados. Mas o Senhor está controlando, o Senhor sabe, Ele controla a nossa vida, Ele sabe o que está acontecendo na terra e cada um vai responder por suas atitudes. E aqui deixa muito claro que nós não devemos nos rebelar, nós não devemos ficar falando mal, ir contra, fazer manifestações, não. A gente tem que ficar fazendo o quê? Orando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus para que abençoe os nossos governantes, para que os nossos governantes venham ter assim uma mente voltada para Cristo, voltada para aquilo que é correto. É isso que nós devemos fazer. No momento das eleições, inclusive está chegando, a gente tem que orar, pedir direção de Deus para que a gente venha votar a quem é correto, quem é que está se aproximando mais da vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus. Amém? A igreja paga suas contas. A igreja necessita pagar suas contas como, por exemplo, aluguel, contas de água, luz, internet e outros. Podemos nos basear no que está escrito em Romanos, capítulo 13, do verso 7 ao 8, que diz assim, dei a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra, nada devo, nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Nós devemos fazer isso. Nós devemos pagar os nossos impostos, pagar as nossas contas, né? E que não haja escândalo, né? A igreja ficar devendo, nada disso. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E nós temos que contribuir. O Senhor abençoa o teu povo para quê? Para que nós vamos ter as ofertas, os dízimos e que supra as necessidades da igreja. Amém? A igreja é um organismo vivo e espiritual. É uma organização no sentido de ser uma instituição, de estar aqui na Terra, mas a gente não pode esquecer que ela é um organismo vivo e espiritual, porque é o corpo de Cristo, que é regido por Jesus, que é a cabeça, cuja função é adorar a Deus e anunciar a sua mensagem de salvação. Por isso deve obedecer à palavra de Deus. Quando nós falamos de uma organização, ela é regida pelo quê? Pelo Código Civil, pelas leis. Mas quando nós estamos falando de organismo vivo, quer dizer que as pessoas estão ali trabalhando, estão ordenadas ali, e a parte espiritual, nós somos regidos por quem? Por Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. A gente já estudou em aulas passadas. Cada um tem a sua função dentro da igreja. E aí a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Então, como organização, somos regidos pelo Código Civil, estamos as leis, né, a Constituição, mas quando nós estamos falando da parte espiritual, nós somos regidos por Cristo e nós temos ali a palavra de Deus que nós temos que nos orientar. Amém? E chegamos aqui ao final. Deus espera que a sua igreja cumpra as leis deste mundo e seja um exemplo para a sociedade, que possamos, como um só corpo, obedecer à palavra de Deus, que é a nossa lei maior. Se nós obedecermos a lei de Deus, a palavra de Deus, a gente vai, assim, com certeza cumprir as outras regras. E como eu disse no começo da aula, a gente só vai deixar de cumprir alguma lei aqui da terra se ela contrariar a palavra de Deus. Caso ao contrário, a gente vai estar seguindo tudo, vai fazendo tudo. Por quê? Porque nós respeitamos o nosso Deus, nós amamos o nosso Deus e seguimos a sua palavra. Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.